unforgettable too. Ele é corintiano roxo e faz aniversário no mesmo dia do seu time do coração. Personalidade de hoje é com o conceituado, alegre e original artista plástico riopretense Daniel Firmino. Firmino, é um prazer estar fazendo esse programa com você. Faz tempo que a gente está pensando, tentando marcar, mas fico feliz que agora deu certo. Ainda mais curado da doença, né? Que doença? Ué, mas não lembra que você que me arrumou a operação? Ah, mas a gente não vai falar disso hoje, não. A gente vai falar só de coisa alegre. Não, tudo bem, mas não quer coisa mais alegre que isso, que eu curei. Tá vendo? Eu curei, não posso ficar alegre, é lógico, eu fico contente, ainda mais, né, que teve uma ajuda sua, tanto é que a parceria do bem, né, você tem esse, eu acho que casou bem o nome, né, parceria do bem, você fez uma coisa muito, principalmente para mim, eu mesmo, né, não sei nem como agradecer, né, da gente se conhecer por causa disso. Firmino, você sabe que eu não tinha pensado em tocar nesse assunto, né? Mas já que você falou que você é uma figura pública, vamos explicar um pouco mais esse assunto. Até porque é importante para as pessoas, para os homens. Justamente. Esse seu exemplo. Por isso que eu estou te falando, que a alegria minha é justamente por isso, que eu falo até pro Dr. Júlio, que eu achei que eu não ia nem ver o Corinthians ser campeão do mundo. Ser campeão da Libertadores, ele foi até campeão do mundo. E ele ainda teve que engolir essa, né? Quer dizer, então pra mim é uma alegria, assim, pra mim, igual eu falo. Eu nasci no né, uma coisa pra mim foi assim, muito importante. E é uma coisa que eu agradeço muito por isso. Então a gente vai explicar. O Firmino recentemente descobriu que ele tinha um câncer de próstata. Graças a Deus descobriu a tempo de fazer o tratamento e obter a cura, né, Firmino? Graças a Deus e o Dr. Júlio. E aí você nasceu de novo, mas vamos voltar a quando você nasceu. Quando eu nasci. Como que foi? Onde que você morava? Você sempre foi de Rio Preto? Sempre fui de Rio Preto. Eu nasci, é uma brincadeira, mas é sério. Eu nasci na Vila Ercê, ao lado da Igreja São Benedito. A Igreja São Benedito, né, ali. Só que você sabe, tinha a Igreja São Benedito e o Bar do Carvalho. Sim. Na frente. Adivinha para onde eu gatinhei primeiro? Eu gatinhei por... Você não vai me falar. Eu gatinhei pro Bar do Carvalho. Minha igreja e o Bar do Carvalho é do lado. Até que no meu quadro, acho que aquele ali, cadê? Tem um quadro aqui que eu faço lá, o Bar do Carvalho, perto da São Benedito. Aquele quadro ali que fala a respeito do meu nascimento. Né? Então, nasci do lado da Igreja São Benedito, mas gatinhei a primeira vez pro lado do Bar Carvalho. E até hoje eu frequento boteco, mas... Mas aí você ia lá com o seu pai, quantos irmãos você tinha? Não, então, eu fiquei órfão muito cedo, né? Meu pai morava em São Carlos, Ribeirão Bonito, trabalhava na Estrada de Ferro, e minha mãe tinha 6 filhos, né? E ficou morando com a minha avó. Eu fiquei morando com a minha avó, minha mãe morreu, eu fiquei morando com a minha avó aqui, na Ercília mesmo, depois mudei para o Morro Pelado, que é o único morro que teve em Rio Preto, que chama-se Morro Pelado. Eu nasci lá. Você com seus 6 irmãos? Vim morar ali. Eu, meus irmãos e esse meu primo que eu falei para você, e outra minha prima, que a gente era bastante. E era periferia de Rio Preto, né? Era assim, bem... Bairro hoje seria, por exemplo, sei lá, um bairro bem periférico, né? Ali o Morro Pelado, era bem... Como que era a sua vida de infância? Vocês iam na escola? Eu, por exemplo, é uma coisa interessante, eu não sou contra o Conselho Tutelar sobre o negócio de criança, não, mas uma das coisas que eu repenso é o fator das crianças trabalharem muito cedo. O pessoal fala, não, tem que trabalhar depois de 16 anos. Mas eu com 9 anos, por exemplo, a gente ia para comprar alguma coisa de esterco para fazer negócio de horta. E eu fui entregador do jornal Diário da Região. Fui entregador do Diário da Região. Com quantos anos?
Eu tinha o quê? 14 anos, mais ou menos. 14, 15 anos, já entregava jornal, vendia jornal na feira. Estudei no São José Tadeu. O primeiro contato que eu tive com pintura assim, mais profissional foi na São José Tadeu, que a gente pintava até os meus santos lá, aquele lá que eu falei para você que que eu faço o oratório, né? E a imagem, até hoje eu pinto imagem de oratório. Então eu aprendi São José Tadeu, fui no Senai, fui aluno do Senai, fiz tiro de guerra. Quer dizer que então, eu sempre fui ocupado, desde a infância. Tinha minhas travessuras, isso eu nem nego. Até o Guilherme, essa semana, falou para mim, discussão. O seu Diogo, que era o cara, o funcionário que anotava o jornal que faltava, todo dia ele falava, Daniel, caramba. Ele põe a culpa em você. Não, nada, mas por que acontecia isso? Mas no Diário da Região, eles davam 5 jornal para ajudar, além do pagamento mensal, eles davam 5 jornal por dia para o entregador vender, que era uma de custo. Só que é o seguinte, como o diário, hoje no entregador é tudo de moto e tal, mas naquela época a gente ia a pé, né? A gente ia na feira e eu tinha os clientes meus davam mais do que 5. Porque hoje em dia eu acho que eu não sei como é que como é que diz a questão de assinatura. Naquela época o cara tinha que assinar, era o jornal mensal mesmo, parece que hoje pode ser fatiado, não sei. Sim. Mas naquela época a gente comprava só esporadicamente, um dia sim, um dia não. Tal. E eu tinha uns clientes que vendia, só que era mais do que 5. Aí de alguém eu tinha que dar um balão. alguém ia ficar sem. Sim. Aí eu ficava na minha, ficava aqui, ó. Aqueles assinantes que não reclamavam, eu falava, ué, esse aqui não vai ligar pra. Não vai ligar. Eu esqueci de amar. Então, o seu Diogo, só que ele gostava muito de mim, porque eu era sempre brincalhando aqui. Graças a Deus, trabalhei muito tempo no Diário da Região. Ô Firmino, e como surgiu a Vera na sua vida? Sua grande companheira. A Vera, eu falo pra Vera que eu fiz promessa, né? Fez promessa? Por isso que eu tenho que entrar até o final da vida. Agora não tem devolução, porque para Deus não tem devolução, né? Então eu falo que é promessa, porque a gente se conhecia já. Deu a Vera. Desde pequenininho também? Não, 14 já era sua anos, vizinha? 14 anos mais ou menos ela tinha. Eu conhecia a Vera, ela tinha uns 15 anos, mas ela andava com as minhas irmãs e tal. Né? E foi, a gente ia em bailinho, dali pouco, sabe como é? Foi até hoje. Eu, sinceramente, eu mesmo falo, não sei como é que a Vera me aguentou até hoje. Que a promessa é dela, hein? Não, eu acho que eu falo pra ela que foi eu que fiz promessa. E aí, quantos filhos vocês tiveram? Eu tive 4 filhos, né? E alguns eu criei, teve algumas crianças que eu criei também, porque eu lembro bem que tinha uma menina que teve 2 filhos, coitada dela, não tinha quem deixar, parece que o marido foi pra cadeia, deixar em casa. Eu sempre, porque eu tenho não vou falar para você que sou espírita praticante, mas eu tenho uma mentalidade um pouco para espiritismo, porque eu acho que não tem uma outra explicação para essa vida aqui se não for espiritismo, senão ou você acredita ou não. Entendeu? Então eu acredito nisso. Então, quando eu posso fazer o bem, eu faço o bem porque eu acho que a gente tem uma recompensa divina. Então por isso que eu, né? Então vira e mexe criança que as mães deixavam, eu criava. Na minha casa, graças a Deus, sempre teve filho. Os meus netos, por exemplo, moram tudo comigo. Os meus netos, por exemplo, todos meus, você viu os meus netos passar aí, tudo grandão. Quantos netos? Tenho 5 netos. Tem uma outra menina também que não está aqui, só que ela está com a mãe agora, porque houve um problema dela, mas vira e mexe, ela também está aqui. Eu considero a minha neta também. Então, vocês 6. A gente vai para um intervalo e no próximo bloco a gente vai saber como o Firmino começou a pintar. Firmino, e como surgiu a pintura na sua vida? Às vezes eu brinco. Você falou agora há pouco que você, na época do IPA, você já ajuda pintava. Mas eu
É engraçado, quando eu estava no colégio, por isso que eu falo para você que eu sempre tive a ocupação, eu tinha ideias, como eu tenho até hoje nos meus quadros. Eu gostaria de passar essa ideia para os outros. Apesar de eu falar, mas eu achava que... Então eu desenhava. Inclusive, eu não sei se era da tua época, mas na minha época tinha aqueles caderninhos pornográficos, tal de Zé Firo. Eu cheguei a desenhar aquilo com os amigos meus de escola. Eu inventava a história e pintava. Por exemplo, igual agora que eu falei sobre futebol. Por exemplo, quando o Corinthians ganhava, eu fazia uma espécie de uma história em quadrinho com Você tem isso guardado? Não tenho, infelizmente não tenho. Então, dessas nunca de fora, eu joguei fora porque uma vez os caras que desenhavam isso aí iam ser presos. Eu coloquei dentro de uma lá uma perna quando eu fui pro Senai, joguei tudo fora, porque os caras esquecem. Bom, então, por exemplo, aí eu comecei. Um dia levei o Fora da Vera, esse acho que até hoje. O Carlito Botica ainda até que foi. Aí quando ele me financiou a primeira exposição, ele e o seu Mazocato, que eu lembro até hoje, eu fiz a capa do panfleto, e quem escreveu para mim foi o Roberto Vale, irmão da Dinorá, que escreveu como é que chama, o texto dentro. E eu pus na capa lá, porque como ela estava namorando, eu morava, então tudo isso eu conto história. E isso foi em que ano? O primeiro prêmio que eu ganhei assim, o primeiro prêmio mesmo que eu ganhei foi no Senac, no Senai. Teve um concurso de frâmula, e eu desenhei uma frâmula, eu e um colega meu, não foi só meu, porque eles juntaram as duas frâmulas, e aí eu me considero que foi o primeiro prêmio mesmo assim, como desenhista, ou pintor, né? Isso você tinha quantos anos? No Senai eu já tinha 14 para 15 anos ou mais, uma coisa assim. Nossa, mas você pinta há muito tempo, Firmino. Muito. Falando pra você, esse negócio de desenho, com 9, 10 anos eu já arriscava. Meus netinhos também, você pensa, eles já desenham também. Igual eles faziam isso aí, eu já fazia. Só que eu não tinha ninguém que eu fazia como exemplo, né? No caso dos meus netinhos, eles desenham pensando, mas só que eles desenham bem, esses dois mais novos aí desenham bem. Então, aí no caso, eu comecei a pintar, foi quando uma professora amiga minha, já na escola, né? Falou, nossa, você é um artista, tal, eu vou levar você para uma pessoa, levou eu para Dinorá do Vale. Aí dali que eu comecei eu lembro até hoje que a Dinorá, a finada de Dinorá lá, tá vendo? Ela tá o dedo dela, parece que a Dinorá tá cobrando eu. Ela era o doutor Wilson Romano Calil, que era o prefeito. E eu ganhei um prêmio. Engraçado, hoje em dia eu sinto falta disso, hoje em dia falta diálogo entre os artistas. A gente brigava muito, mas um querendo ser melhor do que o outro, de primeiro. Hoje os artistas quase não se encontram, você conversa com os artistas nem sabe do outro, não sabe o que sabe. Não, e você sempre foi muito entrosado Justamente. com o pessoal das artes de Rio Preto, você né? veja, da minha turma, eu, José Carlos Serrone, você viu o José Carlos Serrone, o Jaime, o Hudson, que é um grande pintor, era tudo junto, a gente pintava tudo junto, essa turma. Tinha outros também, a gente conversava muito com o Malagoli, sabe, oh meu Deus, esqueci. O Portela. O Portelão, porque tinha a turma dos mais velhos, só que nós se encontrávamos no sábado, tomar vinho, um livrinho, nós ficávamos conversando a respeito de arte. E aí o primeiro salão que você mandou um quadro e que eu você... fui premiado, foi em 74. Foi no primeiro já? Foi no E onde primeiro. que foi? Chamava-se Duas Senhoras. Foi até um negócio gozado. Esse meu sobrinho que a gente está trabalhando junto lá nessa obra, eu tinha deixado o quadro, eu pintava com um latex. Eu tinha deixado o quadro assim, porque eu tinha pintado para acabar no prazo certo. Eu fiquei pintando a noite inteira. No outro dia, eu fui dormir e ele acordou, ele era pequenininho, ele chegou assim com a mãozinha dele, esparramou tudo o quadro. E aquele olhar, eu falava, pelo amor, como é que eu vou entregar esse quadro hoje de tarde? Eu não sabia mais o que fazer, o que aconteceu? Eu fiz Duas Senhoras com 2 carrinhos assim, passando na frente da prefeitura ali um negócio, ganhei o prêmio. Aí a Dinorá, que foi isso que eu falei pra você, que ela foi entregar o dinheiro, naquela época era obrigado, ranheta, mas ela já tem a parte, né, que ela era brava pra caramba, mas já tem a parte dela que era muito legal. Nossa, eu adorei ser aluno da Dinorá.
ela falou pro doutor Wilson Romano Calil, doutor Wilson Romano Calil ia comprar medalha para dar pros artistas. Ela falou, não, artista não vive de medalha, ele vive de dinheiro. Ela exigiu que ele desse dinheiro. Aí ele pegou, eu lembro até hoje, uma nota de 100 real, 100 cruzeiro na época, 100 cruzeiro cada um, ele pôs no envelope, ele entregou no gabinete dela, ela falou assim, tá vendo? O pessoal fala que não dá camisa para ninguém, mas essa aqui ele deu. Ô, Firmino, e depois disso, você ganhou mais quantos prêmios em salões? Aí depois que eu fui ganhando, eu já nem ligava mais. Agora você nem conta mais. Nem ligo mais se eu ganhar prêmio ou não, sabe por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, igual eu falei pra você que eu não participei do salão lá daqui de Rio Preto, porque eu acho que não que os críticos tá errado de não me premiar, pá, mas é interessante que outros artistas ganham prêmio, né? Eu já, graças a Deus, eu acho que, né, nossa, eu não posso nem contar. Quantos quadros você acha que você já fez? Teve uma época que eu marcava. Mas depois eu comecei a ver também, o negócio de marcar quadro também. Depois eu fazia, sabe uma coisa, eu não liguei mais, larguei mão. Eu pinto, a hora que dá na P eu pinto, depois vendo, não sei, vai indo. E para fora do Brasil? Você consegue... Tem muito, por exemplo, eu estava vendo, essa semana um amigo meu que tem quadro em Portugal, falou, nossa, como é que tá a tua pintura, tal, eu vou no Brasil aí sabe. Você tinha me falado que o Mandela levou um quadro seu. O Mandela tem quadro meu, tem foto com ele, até eu brinco com os caras, teve duas pessoas que deu a mão pro Mandela aqui em Rio Preto, um sou eu. Porque ele tem um quadro meu, né? Até mesmo futebol também. Mas eu tenho quadro assim, ó, Silvio Mazuco, você vê por ninguém para Silvio Mazuco, teve, pelo menos o pessoal deu quadro para ele. Há pouco tempo um pessoal foi fazer uma excursão na Argentina e um dos colecionadores falou, rapaz, eu tenho um quadro aqui dentro, que tá dentro do quarto. Falou, rapaz, eu tenho um quadro de um pintor de Rio Preto. Eu não sei se vocês conhecem ele e tal. Diz que o cara entrou lá, o cara não acreditou, falou, nossa. Esse cara lá de Rio Preto e eu tenho um quadro caro. Eu falei, tá vendo? Quando você quer comprar, você acha que tá caro, né? Depois quando vê um negócio desse, o cara fica... Pra mim é gostoso de saber disso. Né? E já que você tocou no assunto, é difícil viver de arte, Firmino? Você consegue viver de arte? Eu consigo porque eu gosto. Gosto muito mesmo, você entendeu? Igual agora eu tava mostrando ali como é que fala, um quadro da Beatriz Milhares, foi vendido por 4 milhões e 900. Mas tudo atrás disso aí tem o artista mesmo não é que ele não vive de arte. Eu, pelo menos, vivo o meu. Mas não é, porque tem que ter uma estrutura muito profissional demais. Então por exemplo, e eu, por exemplo, como eu gosto muito do meu trabalho, eu não me preocupo muito, sabe? Eu costumo falar pro pessoal que fala assim, ó, eu não sei fazer nota de 100 real. Eu sei fazer quadro. Então, nota de 100 real, eu não sei, porque senão eu fazia. Mas você acha que, assim como você, o artista em geral tem dificuldade de estar dimensionando esse valor da sua arte? Tem. É duas coisas que eu, por exemplo, que eu não sei, assim, lidar com isso, por exemplo, hoje eu estava pensando nisso. É lidar com tinta nova, que olha aqui. Tinta nova não. Ela tem que ficar velha. Não, tinta nova fica aqui há um monte de tempo. Enquanto eu não sujar tudo ela não. Tem como é que fala, um colecionador que compra quadro meu. Ele falava pra mulher, a mulher dele falou assim, ó, ele não acreditava que você pintava desse jeito. Com essa tinta que você faz, do jeito que você pinta aqui, ele fala, não é ele que pinta, porque primeiro eu vou lá e está só nos botecos, depois você não vê tinta. Então é duas coisas que eu não consigo lidar, é com dinheiro e com tinta nova, né? Então é duas coisas que eu não sei. Só que eu tenho uma noção mais ou menos de que o meu trabalho é valorizado, justamente por causa disso, que gente que conhece o quadro. Só que eu queria, por exemplo, eu mesmo queria isso. Eu queria, por exemplo, de ter uma melhor... A Beni Haddad, por exemplo, né, que eu de vez em quando falo para você. A Beni, quando ela começou, quando ela tinha a galeria de arte, ela
ela valorizava mesmo o trabalho do artista. Foi uma das primeiras pessoas que valorizava o nosso trabalho. Ela falou, não, vocês não põem preço, vocês não sabem. Então ela falava, não, vai ser tanto, é tanto. E nós não tem esse negócio de telefonar na casa de vocês, né? Porque não tinha galeria, o cara ia lá ver, às vezes telefonava pra gente e falava, não, ó, se telefonar lá, fala que eu comprei os quadros. Ela valorizava, ela sabe, né? Só que o artista não tem, por exemplo. Eu, por exemplo, a minha mulher, às vezes eu não tenho uma conta para pagar, minha mulher fica lá falando, mas e aí? Aí você fala, o que você vai fazer? Eu preciso de 500 reais, meu quadro pode valer lá 2 mil, mas não tem os 500, eu tenho que vender pelos 500 que me dão. É isso aí que é difícil, é isso aí. No último bloco, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Daniel Firmino, quem compra os seus quadros, os seus projetos de vida. Firmino, quem compra os seus quadros? Ó, aqui em Rio Preto, muita gente compra aqui, quer dizer, tem gente que tem 10 quadros meus, tem gente que tem, sei lá, bastante gente. Por exemplo, a dona Yolanda Bacite é uma das primeiras pessoas que comprou quadro meu, né? Ela, a Cristina, filha dela. A Beni Haddad já comprou muito quadro meu, já vendeu muito quadro meu. A Beni também já comprou muito quadro, vendeu. O doutor Cláudio Brunner, também comprou muito quadro meu, compra ainda. Eu não vendo mais quadro para ele porque ele que você não tem? Não tem para vender para ele, mas ele vira e me diz, cadê meu quadro? Eu tenho quadro que o pessoal compra, a Fátima do SESI, compra quadro Fátima meu Messi. e me mestre sabe, ela presenteia outras pessoas que ela conhece, e ela sente a maior gratidão porque diz que o pessoal agrada, o pessoal fica muito feliz de ter um quadro meu, minha fala, repete. Vendo muito, o pessoal manda quadro para outros países também que eles vendem, leva para fora. Senador Aloysio? A Luísa, a Gisele compra quadro. Quer dizer, às vezes não gosto nem de falar porque às vezes na hora a gente se esquece dos caras que compram, né? Então, e tem, por incrível que pareça, eu vendo quadro no boteco. O meu amigo ali do boteco, eu já paguei um monte de conta com ele e ele ainda me deu dinheiro. Eu brinco com ele e falo, pô, rapaz, você sabe que eu tô fazendo uma coisa inédita. Os botequeiros compraram, e ele pagou bem, eu acho, pelo que ele comprou, né? Tem um outro menino também que daqui a pouco ele estava querendo comprar aquele quadro lá. Ele já vai, tá namorando o quadro faz tempo. Aí ele falou, você não quer negociar comigo? Então, quer dizer, tem muita gente, meus quadros é vendido para muita pessoa. E tem muita gente que às vezes não compra porque às vezes não tem oportunidade de comprar, né? Ontem mesmo, lá da Urmev, telefonou um senhor de lá que estava na frente do quadro lá do Dr. Júlio. E é o Dr. Júlio também, né? Que compra quadro meu. O Dr. Júlio estava na frente do quadro do Dr. Júlio. Ele queria comprar o quadro lá do Dr. Júlio. Eu falei, não, o doutor falou, não, se for um pintor, quem sabe ele pinta um. E aí, como que é o seu processo de criação? Porque assim, você não consegue, na realidade você não consegue ter quadro para suprir todo mundo que gostaria de comprar. Uhum. Né? Você, como que surge o quadro? Então, é igual eu falei pra você, eu tenho uma ideia. Às vezes vem uma pessoa ou alguma coisa que eu vejo e desperta a atenção. Aquilo ali, olha que coisa interessante para quadro. Aí depois eu tenho uma ideia principal, né, um núcleo, e depois eu vou desenvolvendo. Tem sempre um enredo. Sempre tem um enredo. É como se fosse um carnaval, né? Eu vou desenvolvendo um personagem, eu faço um personagem, dá a impressão de que ele está conversando com o outro. E aí eu vou desenvolvendo. E engraçado que tem quadros que dá vontade de nem parar de pintar. Meus quadros geralmente não. E isso não é só eu que falo, não. Quase a maioria dos pintores fala isso. Os seus quadro quadros não acaba nunca, sabe? Se você não parar para falar que está encerrado, você não acaba nunca. Só que depois de assinado, aí eu já não ligo mais. Mas geralmente a gente não acaba um quadro. Você não vai formando né? Eu tenho um quadro aí que tem 10 metros de comprimento, tá lá no fundo. Essa coisa da história, de você contar uma história através da pintura, isso é uma coisa que surgiu naturalmente ou uma coisa que você viu em algum lugar, admira alguém que faz isso e aí você resolveu fazer? Não, porque desde quando eu comecei a pintar dessa maneira. Então
sabe? Até é engraçado que quando teve uma época, quando eu era, né, o primeiro prêmio que eu ganhava, eu falava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer outro quadro? Né? Esse eu fiz desse jeito, como é que eu vou fazer outro? Engraçado que depois ia surgindo outro, que até hoje, que é igual eu falo, hoje eu já não ligo mais, né? Hoje eu nem me preocupo mais. Às vezes eu não ia, por exemplo, às vezes no começo eu não ia ver a exposição de outros artistas com medo de ter influência, você entendeu? Então, e uma coisa que me ajudou também muito foi quando eu conheci o Silva também. Que eu e o Jaiminho, né, que é outro pintor amigo meu, ia no museu dele, ele falava pra nós, né, pintura é assim, bater lá, porque ele não tinha esse sistema igual o meu, né? Não cria. Ele tinha uma ideia na cabeça, mas só que ele já ia pintando direto, né? Mas era a ideia dele. Aí ele falava, não se preocupa que quem vai falar. Você que tem que gostar do quadro. E a Dinora falava a mesma coisa. Não, quem tem que gostar do seu quadro é você, não é quem. Agora, se a pessoa gostou do seu quadro, aí é problema da pessoa, né? Aí, Você está com um projeto novo. Aliás, você sempre está com projetos novos. Está sempre com planos, com sonhos, né? Mas esse projeto está saindo. isso está se materializando. Que é um centro cultural. Isso. Me fala sobre ele. É um ponto de cultura, que a gente vai chamar, porque não é uma coisa grandiosa, mas é uma coisa que a esperança minha, como sempre, vai ser concretizada, né? Então, você viu, né, o pessoal que está trabalhando lá disse que até o fim do ano ele está pronto, né? E lá eu quero desenvolver esses projetos de fazer lançamento de coisa nova, artista novo que eu conheço, que eu tenho muito artista por aí que é novo, não tem chance, quer dizer, às vezes comigo que já tem um pouco mais de experiência, e quero levar para lá porque eu acho que Rio Preto merece isso, né? Rio Preto, nossa, tem E onde que é coisa. isso? É em Schmidt, perto da igreja. Perto da estação de Schmidt lá, fiz beirando a linha lá, porque né, meu sobrinho que tem o terreno lá. E a ideia minha é desenvolver isso, não estou vendo a hora de. Você acha que você inaugura isso até o final do ano? Até o final do ano. O pedreiro ele dando pronto, para mim não importa mais nada, porque eu acho assim, eu tive uma ideia uma vez, e eu fiz isso. Ali perto do Sesc, que era com a Fátima também, que seria mais ou menos ao ar livre, porque os artistas não tinham medo de lugar fechado, falei, então vamos ficar lá na beira da represa, seria bacana, né? Até ela gostou da ideia, mas outros artistas ficou meio, né, porque aquele negócio de artista fresco, eu não sou, minha pintura é desse jeito mesmo, é meio maloqueiro mesmo, não dá nem, eu gosto desse negócio, dessa muvuca, sabe? Que eu acho que é o tipo brasileiro mesmo, né? Você pode ver que o meu trabalho. Não, e as cores, Brasil. né, É, Firmino? bem Brasil. Aquela né? mistura de Justamente, cores. É bem tropical, né? Esses negócios de Brasil. Eu estava brincando, por exemplo, o dia que quando a primeira vez que eu vi meu quadro dentro da Pinacoteca do Estado, eu não acreditava. Eu aqui de Rio Preto, tem um quadro meu na Pinacoteca do Estado, eu falava que esses caras estão mentindo. Ó, 3 vezes eu fui lá bêbado para tentar entrar e não consegui. Eu falava, não, se não tivesse quadro na parede, eu vou chorar muito. Eu falei, é a primeira vez que eu vou chorar porque o meu quadro não está lá, porque eu não ligava muito para isso. Mas a partir do momento que os caras falaram que eu tinha um quadro na Pinacoteca, eu falei, gente, mas não é Aí você foi sóbrio? Não, pra ver? Nada. Fui meio male-male. Tomei um pouco medo, porque um amigo meu que compra quadro lá de Santos foi comigo. Não, vamos lá, você tem que enfrentar. Se não tiver, tudo bem. Não é que estava lá o quadro? E a sensação? Não, você não imagina entrei da Pinacoteca do Estado, o rapaz que pegou, que eu falei para ele que eu tinha um quadro lá dentro, eu falei, mas você tem quadro aqui dentro? Eu tenho, né? Porque eu, simplesão, né? O cara olhou bem e falou, não sei não. Eu falei, não, tá aí meu quadro. Aí peguei o catálogo, falei, meu quadro é esse aqui, porque tem número, tem um histórico, né? Ele falou, meu quadro é esse aqui, ó. Falei, esse quadro tá aí, ele tá lá no acervo permanente. O acervo permanente não pode tirar da parede. Aí eu perguntei para ele, por que é acervo permanente? Ele falou, ó, esses quadros, é o seguinte, tem um colegiado da Pinacoteca do Estado, que eles escolhem alguns quadros para fazer parte da permanente. É mais de 90, por exemplo, se eu não me engano, é 90 votos que faz. Eles escolhem os quadros. Então não é qualquer um que põe quadro lá. Eu falei, nossa rapaz, mas meu quadro é tão bom assim.
É um artista feliz e realizado. Firmino. Realizado. Você falou uma coisa certa, que eu não preciso mais, eu pelo menos não preciso mais. Volto a falar, pô, um cara que tem quadro na Pinacoteca com essa dificuldade que é um. Pô, conheço quantidade de cara que é pintores bons mesmo, pintor que eu acho que é bom. Apesar de que eu não posso falar muito sobre pintores bons, porque eu achava que o Silva não valia nada. Sério, você não é nada, eu ia lá e eu falava pro Jaime, olha, mas esse velho é louco. Depois a dona falava pra mim, você que é burro, o homem é famoso. Então, quer dizer... Mas você mudou totalmente. Não, mas engraçado que eu não entendia muito bem. É o que eu tô falando pra você. Eu achava que o meu trabalho, ele mesmo falava pra mim, ô Daniel, você não quer que eu leve o quadro teu pra São Paulo? Eu vou levar os caras, eu já cansei de falar de você lá, os caras querem que você leve a quadro pra pintar. Um dia ele mandou como é que fala como é que diz o motorista, ele vinha buscar quadro meu para levar para São Paulo, eu não entreguei. Aí foi quando eu falei pro Jaime, eu falei, aquele velho é louco, será que ele não vai fazer com aqueles quadros, os meus quadros lá? Porque engraçado que você sabe, conhece a pintura dele, ele fazia uma espiga de milho 3 vezes maior que o galo, mas naquela época eu não tinha essa noção do que era pintura, né? Então por isso que eu falo, às vezes que eu falo, pô, fazer pintor é bom. Mas não é, esse negócio de ser famoso, não ser famoso, depende das condições das coisas. Eu, pra mim, tô alegre, sossegado com o que eu faço. Eu gosto dos meus quadros, tô não gostando dos meus quadros, pra mim o resto tá por aí. Firmino, eu agradeço muito a sua entrevista. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa, simples e feliz que você é. Eu que agradeço, né? Igual eu já agradeci no começo pela nossa amizade e volto a agradecer, que eu acho que, por exemplo, se meus amigos gostam dos meus quadros e eu gosto dos meus quadros, eles não tem mais o que agradecer, né? A gente está muito bem agradecido. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.